Explicação para este momento do Corinthians. Tem duas equipes no Campeonato Brasileiro que nas últimas 7 rodadas têm o seguinte desempenho: 5 vitórias, 2 empates. O Inter do Abel e o Corinthians do Mancini. Alguém em casa esperava isso? Dizer que os melhores times das últimas 7 rodadas foram o Inter do Abel e o Corinthians do Mancini, que nesse momento, vou falar um negócio aqui, está jogando melhor do que os líderes do campeonato. A atuação do Corinthians ontem sobre o Fluminense, ela é tão impactante que o Corinthians tem saldo positivo no Campeonato Brasileiro de 5 gols. Os 5 da vitória de ontem. Pedrinho, como é que você explica esse atropelamento em Itaquera ontem? André, eu fiquei muito satisfeito porque no futebol, até nesse período que o Mancini chegou, ele não conseguiu logo, óbvio, pelo tempo, conseguir botar um jogo tão vistoso, mas ele conseguiu uma coisa importante, os resultados, né? Ele não foi jogando tão bem, mas foi somando pontos, somando pontos. E vitórias, a gente sabe, já estamos cansados de falar, traz diversas outras coisas, como a confiança, né, personalidade para a equipe. Mas ontem, André, nesse período aí de praticamente 15 dias que o Corinthians ficou, pelo menos eu, não posso falar de todo o campeonato do Corinthians, mas dos jogos que eu fiz do Corinthians, dos jogos que eu assisti do Corinthians, esse foi um jogo que me impressionou. Não pelos 5-0, mas pelo comportamento. Eu já vi muita coisa do Mancini. O Vital, que jogou aberto de um lado, né, e o Mosquito do outro, eles entravam e abriam um corredor para o Fagner e para o Fábio Santos. O Fábio Santos foi até menos acionado, mas o Fagner passou toda hora. Inclusive, o lance do primeiro gol é o Mosquito por dentro, empurrando a bola no Fagner na lateral direita. Então, assim, eu vi um Corinthians pressionando quando perdia a bola, rápido, dinâmico. Tudo que a gente quer ver de um time hoje, cara, que é pressão alta, marcação forte, velocidade, finalizando. Então, ontem eu fiquei bem surpreso com o jogo do Corinthians, que para mim foi a melhor partida do Corinthians que eu vi esse ano. E o goleiro do Fluminense ainda jogou bem, Esse ano não, nessa temporada, né? Sim. Mas tudo bem, o ano do futebol não terminou ainda. E o goleiro do Fluminense jogou bem, não tem nada a ver com 5-0, hein, Galvão? Nada a ver. Não. Aliás, como tinha jogado muito bem na vitória do Fluminense de 2-1 em cima do Flamengo também, né? Eu, se tivesse aquele jogo, teria dado a ele o prêmio de melhor jogador. O Corinthians vem crescendo a cada jogo. E o Pedrinho disse tudo isso. Os pontos vão se somando, né? Olha aí como chegou ao gol. Os pontos vêm se somando, a confiança vem aumentando, a Libertadores começa a chegar perto para um time que, quando o Mancini chegou, só se falava em escapar do rebaixamento. E o Fagner jogando bastante bem, por quê? Porque nesse esquema que o Pedrinho se referiu, passou a ter gente com ele jogando, fazendo a jogada de 2, fazendo a jogada de 3, lá pela direita, jogou muito pela direita o time do Corinthians. O Corinthians cresce a cada jogo. Olha, eu sempre considerei o Mancini um bom treinador. Nada assim de excepcional, apesar de bons trabalhos, mas nada assim tão grande quanto esse trabalho que ele está fazendo. O Corinthians cresceu, cara, está jogando como gente grande no campeonato. Merece a posição que está. Lino? Eu acho que se a gente tivesse em redação, nossas redações estariam cheias de caco de vidro pelo chão, porque a gente quebrou muita bola de cristal, né, cara? Eu não imaginava o Corinthians jogando essa bola. Para mim, o melhor que podia acontecer com o Corinthians era acabar o campeonato. Também não achava que o Corinthians pudesse lutar contra rebaixamento. Ia ficar naquele lusco-fusco de meio de tabela, sem nada a acrescentar. Só que o futebol brasileiro parece que vive de resiliência, né? De superação. Quando a gente está por baixo é que a gente vai, a gente procura. O jogador brasileiro tem muito disso. O treinador brasileiro trabalha muito com isso. O Mancini foi além. O Mancini reestruturou defensivamente o Corinthians, conseguiu aproveitar os jogadores que chegaram, Otero, Casares, ressurgiu o Mosquito no time do Corinthians, o Gemerson já se ajeitou, a zaga já está ajustada, o Fábio Santos, a linha de defesa do Corinthians é sólida. Ele arrumou o Corinthians hoje é um dos bons times do campeonato, é gostoso de ver o Corinthians. Quem diria que a gente... uma bola de cristal caindo daqui. Quem diria que a gente ia falar sobre o Corinthians jogando bonito no campeonato? Agora, tem uma questão que vai além do Mancini. Quantas vezes eu falei que esse é o campeonato da capoeira? Que nós íamos ficar tomando rasteira toda hora. Todo dia a gente está tomando rasteira. E olha, Eu nunca falo nunca na minha vida falei, colega de nunca vou falar. Mas eu vi algumas expressões assim, quando o Mancini disse,
eu vou fazer o Corinthians jogar com cara de Corinthians. O Corinthians está jogando com cara de Corinthians agora? Eu acho que está. Tá. Ô Galvão, eu acho também, além dos méritos inegáveis do Mancini, tem também uma questão aí de formação de elenco, de claros erros que a diretoria do Corinthians cometeu lá atrás. A diretoria do Corinthians, quando começa o Campeonato Brasileiro, venderam o Carlos, que não é nenhum espetáculo, mas era um lateral correto. Ficaram com o Sid Clay e o Piton, que não tem condição de jogar defensivamente, tanto que virou ponta esquerda. Era uma peneira o lado esquerdo do Corinthians. Trouxeram um jogador, Fábio Santos, que é um lateral correto e está dando conta do recado, não perdeu um jogo ainda desde que voltou para o Corinthians. Achavam que dava para jogar com o Marlon na zaga. Com todo o respeito ao Marlon, o nível de exigência do Campeonato Brasileiro é acima da competência, da qualidade do Marlon. O Gemerson está fazendo muita diferença. O Casares e o Otero, que não serviam para o Atlético por questões muito mais de comportamento no caso do Casares, com a cabeça no lugar do Casares, ele faz a diferença no Corinthians. E aí o Mancini arrumou outras soluções internas, coisa que eu não esperava, por exemplo, ver o Mosquito jogar o futebol que está jogando. Fala, Pedrinho. Então, assim, junto com o Mancini, chegaram também jogadores que, se tivessem vindo lá atrás, se a diretoria do Corinthians tivesse se preocupado um pouco mais também com o elenco lá atrás e não perder tanto tempo com o Coelho, que foram 8 jogos com o Coelho no campeonato, talvez o Corinthians hoje estivesse numa situação bem melhor do que a que ele se encontra no momento. Fala, Pedrinho. Não, são alguns pontos para serem observados. Eu não me lembro agora qual foi o jogador, você vai lembrar, o Galvão, o Lino não tem a memória muito boa, que o Mancini chega, não sei com quantas rodadas, ele dá uma afastada num jogador. Eu não sei se foi Sid Clay, eu não sei quem foi. O Sid Clay, ele disse que não queria usar mais o Sid Clay. E mesmo sob contrato, ele afastou do time. Sim, a gente falou até assim, pô, ele está começando a pontuar, ele está mandando recado para o Luan, mandando recado para alguns jogadores na questão comportamental. E aí ele começa devagarinho a conseguir as vitórias daquele jeito. Eu não acho, hoje eu ouvi um comentário também, como o Galvão, não falo de companheiro, jamais vou falar, e não estou falando que eu estou certo ou errado, que o Corinthians jogou como jogou há 10 anos. Não, eu não vi isso, eu vi um outro modelo de jogo. O Corinthians que eu vi durante muito tempo era um Corinthians muito organizado defensivamente, com poucas oportunidades de gol, mas muito efetivo. O Corinthians de ontem, eu vi um Corinthians agressivo. Não sei se vai conseguir manter isso, mas um Corinthians agressivo ofensivamente, jogando dentro do campo de adversário, recuperando a bola lá dentro, saindo com a velocidade, com a transição rápida quando ele era atacado, dando poucas oportunidades para o adversário, não deixando o adversário respirar. É um Corinthians, pelo menos foi nesse jogo, um Corinthians diferente no seu modelo, não estou falando que foi melhor ou pior, do que a gente tinha ou estava acostumado a ver, né? Com o Tite, Mano, Carille, enfim. Embora com o Tite em 2015 tenha sido um time ofensivamente muito bom. Agora, Pedrinho, esse Corinthians de ontem ele é diferente não só dos padrões do próprio Corinthians, mas de todo o campeonato. O 5-0 de ontem é a maior goleada do Campeonato Brasileiro até aqui. Quer ver? A gente preparou uma lista das maiores goleadas. Então é um jogo diferente não só do Corinthians, mas de tudo. Foi o maior passeio que este Campeonato Brasileiro já viu. O Corinthians perdeu de 5-1 do Flamengo em casa, o Fluminense já ganhou do Curitiba de 4-0, o São Paulo ganhou do Botafogo 4-0, o Atlético derrotou o Flamengo por 4-0, o Bragantino derrotou o Bahia 4-0, o Grêmio derrotou o Vasco 4-0. 5-0, pelo menos, é a primeira vez que acontece nesse Campeonato Brasileiro. Fala, Galvão. Eu vou dar aquele PVC. É a maior vitória entre os dois. Duas camisas gigantescas do futebol brasileiro. Isso. Eu estou brincando que eu vou dar de PVC, porque em 1941... Ô, PVC, se eu estou certo aí. Estou de memória aqui, cara. Não estou pegando nada, não. Em 1941, o Corinthians tinha conseguido uma vitória que não foi com 5-0. Agora estou em dúvida se foi 4-0, uma coisa assim. E depois, em 1959, o Fluminense tem uma vitória em cima do Corinthians de 5-1. Ou seja, essa de 5-0 é a maior. Eu estou falando de 41 e 59, hein? São dois gigantes. É uma vitória impactante. Pô, e o que será que os pensamentos na Gávea agora, como é que andam? Por causa da vitória do eu também pensei... Eu acho que nós precisamos... Só um pouquinho explicar. Eu também pensei na Gávea. Porque o Flamengo, todo-poderoso, perdeu desse time do Fluminense. Aliás, a única vitória do Fluminense sem o Dair Helma foi sobre o Flamengo.
Diz Porque o muito Fluminense sobre não o estava Fluminense e bem. diz muito sobre o Flamengo. A única vitória do Fluminense desde a saída do Odair Helman, a gente tem a lista aí, não tem? Precisamos falar sobre A o única Fluminense. vitória foi em cima do Flamengo do Rogério Ceni. Pós Odair Helman, Carlos Eduardo Lino, a lista está aí na tela, ó, dos jogos do Fluminense, desde que trocou de técnico. Empatou com o Vasco, perdeu do Goianiense, perdeu do São Paulo, ganhou do Flamengo e foi massacrado pelo Corinthians. 26,6% de aproveitamento. Uma vitória.